A cartografia, ela não é um assunto, né? Cartografia não é um assunto. Cartografia é uma ciência, né? Como vocês podem observar, com muitas ciências terminam com logia ou com grafia, como a geografia, né? E aí, carto vem da ideia de produção de cartas, produção de mapas, e grafia significa descrição, como a gente aprendeu quando estudamos a etimologia da palavra geografia. Então a cartografia, ela é uma ciência, algumas pessoas também consideram como uma arte de produção de mapas, né? Então ela é uma ciência que ela é uma ciência aliada à geografia. Em geral, a gente quando trabalha cartografia, as pessoas logo associam com geografia, porque é a ciência que mais utiliza a cartografia. A cartografia ela é imprescindível, é importantíssima para o trabalho do geógrafo, porque a cartografia ela vai representar o espaço geográfico. Como nós vimos nas aulas anteriores, o espaço geográfico é muito grande, é muito extenso e é bem complexo, bem difícil de estudá-lo. E a cartografia ela nos permite visualizar os fenômenos geográficos através dos mapas. Então eu posso fazer um mapa, por exemplo, mostrando a violência numa cidade. E aí colocar nesse mapa os locais mais violentos, os locais onde acontecem mais roubos, os locais onde acontecem mais homicídios, né? E aí a gente pode ter uma noção de como se distribui o fenômeno da violência naquela cidade. Então a cartografia ela vai permitir que eu veja um fenômeno social que se dá no espaço geográfico, né? E consiga compreender quais são as áreas perigosas, quais são as áreas mais tranquilas e mais pacíficas de uma determinada cidade, por exemplo. Então a gente diz que a cartografia ela vai ser essa ciência de elaboração de mapas, essa ciência de representação do espaço em uma superfície, né, numa superfície plana, que é a superfície do mapa. A palavra tem origem na língua portuguesa, porque os portugueses, eles, durante o processo de expansão marítima europeia, Portugal era considerado um país pioneiro. Ou seja, Portugal ele se dedicou muito à questão de... Como é que eu posso dizer? A questão de buscar uma rota para a África, ou para as Índias, e contornando a África. E para encontrar esse caminho para chegar ao Oriente, onde ele podia comprar objetos valiosos como a porcelana e a seda e produtos muito valorizados na Europa, como as especiarias, ele precisava fazer uma viagem de contorno, contornando todo o continente africano até chegar à região onde hoje fica a Índia, a China e outras áreas ali próximas. E aí, os portugueses eles se prepararam bastante para isso, porque eles desenvolveram muito a tecnologia marítima deles e desenvolveram bastante também a tecnologia cartográfica. Então, os portugueses eles tinham uma experiência muito grande, muito vasta no desenvolvimento de mapas, no desenvolvimento de cartas náuticas, que são mapas que são utilizados para você navegar, né? E por isso que a gente tem aí uma palavra que é de origem portuguesa, por conta da grande contribuição que os portugueses tiveram ali no século XVI, né, aproximadamente, no século XVI, para o desenvolvimento da tecnologia de produção de mapas. Só que essa palavra ela só vai ser utilizada pela primeira vez em 1839, numa correspondência, né, indicando a ideia de um traçado de mapas, um traçado de cartas náuticas. Então, é uma palavra que só vai surgir quase 200 anos depois desse desenvolvimento muito grande da cartografia portuguesa.
é que eles vão começar a utilizar esse termo e depois o termo vai se tornar oficial dentro da língua portuguesa. Mas o que é a cartografia, né? A gente entende a cartografia como uma representação geométrica plana, simplificada e convencional de toda a superfície terrestre ou então de uma parte dela, em forma de mapas, de cartas ou na forma de plantas. Então, o que significa isso? Significa que você tem uma superfície, um pedaço da Terra, ou então o planeta Terra como um todo, e você quer representar a superfície desse planeta. Então, por exemplo, Serrinha, não é o município de Serrinha. Você tem Serrinha e você quer representar como é que Serrinha é, como é a superfície terrestre de Serrinha. Então, você vai conseguir fazer uma representação idêntica? Não, não vai. Você vai conseguir fazer uma representação do mesmo tamanho de Serrinha? Não vai também. E nem teria utilidade nenhuma, porque seria grande demais. Então, quando você vai fazer uma representação do município, você primeiro vai ter que fazer uma representação plana, apesar que o município não é plano, né? O espaço tem vários objetos tridimensionais. Mas você não vai conseguir representar todos esses objetos tridimensionais. Então, você vai fazer uma representação plana. E vai ser uma representação simplificada, porque você não vai conseguir colocar num espaço tão pequeno uma grande quantidade de objetos. Então, se você está pegando um mapa do município inteiro, você não vai conseguir representar a sua rua. Você não vai conseguir representar a sua casa. Porque o município é muito grande e a sua rua e sua casa é um objeto muito pequeno se a gente for comparar em escala, né? Com o tamanho do município, sua casa, sua rua é extremamente pequeno. Então, se você for fazer um mapa que pega o município inteiro, você não vai conseguir representar tudo. Então, por isso é simplificada. E é convencional porque existe uma maneira de se produzir mapas. Mapas têm elementos básicos que são essenciais para que você possa compreender aquela representação e que é obrigatório que todo mapa tenha aqueles elementos. Que os elementos são esses? O título, que é para você saber o que é que aquele mapa está representando. A legenda, que é onde vai dizer o que é que cada símbolo que você usou significa, o que é que cada cor que você utilizou significa, né? A escala, que é para você ter uma noção de qual é o tamanho daquela área que está sendo representada, se é uma área pequena, se é uma área muito grande, se é uma área extremamente grande, né? Então ela é convencional porque ela vai ter um jeito de se fazer e elementos considerados obrigatórios. Inclusive, até algumas cores, a gente convenciona que algumas cores são utilizadas para um objetivo específico. Por exemplo, o azul muito claro, o azul clarinho em mapa, quase sempre representa o quê? Água, né? Representa oceanos, representa rios. Então é uma convenção. Todo mundo que vai fazer um mapa vai ter uma ideia de que, eu tenho que pintar o mar de azul. Eu tenho que pintar esse rio de azul, para que as pessoas saibam que é água, né? Agora, se você chegar e pintar o oceano de vermelho, uma pessoa que não sabe nada de cartografia, que está olhando o mapa pela primeira vez, ela não vai nem imaginar que aquilo ali é um mar, que aquilo ali é um lago, que aquilo ali é um oceano, porque está pintado de vermelho, né? Então, ela é convencional. E aí você pode representar a Terra toda, que é o que a gente chama de mapa mundi, e você pode representar somente uma parcela da superfície terrestre, um município, uma cidade, né? Inclusive, como a gente está falando de um mapa do município, você não consegue representar sua casa, sua rua, porque é muito pequena em comparação com o município, mas você pode botar um ponto para localizar onde é que a sua rua fica. Então você pode chegar ali no local onde fica a sua rua, botar um pontozinho vermelho e colocar lá na legenda, Rua Fulano de Tal, né? E aí a pessoa vai saber, então é aqui que fica a Rua Fulano de Tal.
né? Não vai dar para representar a rua, mas vai dar para saber em que lugar do município fica aquela rua. Agora, se você fazer um mapa que pegue uma área menor, digamos, por exemplo, um mapa que pegue somente o seu bairro, aí sim você vai conseguir representar a sua rua. E se seu bairro for muito pequeno, talvez você consiga representar o local da sua casa também, entende? Então tudo depende do tamanho da área que você está representando. E aí você pode representar isso através de mapas, através de cartas cartográficas. Não confundam com as cartas que a gente escreve para as pessoas e mandam pelo correio. E também as plantas, né? Que é um tipo de mapa muito utilizado, por exemplo, pela engenharia, né? A engenharia, a arquitetura utiliza muito a ideia de plantas, que é um tipo especial de representação do espaço que, em geral, a gente utiliza para representar como é que vai ser construída uma casa, por exemplo, como é que vai ser construído um condomínio. Então, não tem nada a ver com vegetal, né? É um tipo de representação numa escala muito, muito grande. Como assim uma escala muito, muito grande? Que em cartografia a gente fala ao contrário. Se o terreno é pequeno, a gente diz que a escala é grande. E se o terreno é grande, a gente diz que a escala é pequena, né? Então aprendam isso, não se confundam. Escala cartográfica é sempre o contrário do tamanho do terreno. Terrenos grandes têm escalas pequenas. Terrenos pequenos têm escalas grandes, né? E aí, quanto maior a escala, mais detalhe você consegue colocar. Porque o terreno é pequenininho, então você consegue botar os objetos, representar os objetos que estão ali. Numa planta, por exemplo, você consegue representar aonde vai ficar uma árvore, aonde vai ficar o sofá, aonde vai ficar a cozinha, aonde vai ficar o vaso sanitário do banheiro, porque a escala é grande, o terreno é pequeno. Então dá para você representar todos os objetos que vão ser colocados naquele espaço. E aí, por meio da cartografia, qualquer levantamento que você faz do espaço geográfico, né? Seja uma pesquisa de um tema sobre o meio ambiente, seja uma pesquisa sobre a economia, a sociedade, né? Sobre a educação, sobre a saúde, independente do que você pesquisa em geografia, você pode representar isso espacialmente. Ou seja, você pode retratar a dimensão territorial, ou seja, a área onde aquele fenômeno que você pesquisou acontece, e pode representar isso através de um mapa, facilitando, por exemplo, e tornando mais eficaz a compreensão das pessoas que leem o que você estudou. Então, por exemplo, digamos que você faz uma pesquisa sobre as áreas comerciais de Serrinha. E aí você quer representar, por exemplo, quais são as áreas aonde você tem um comércio mais intenso, aonde você tem um comércio mais de bairro mesmo, um comércio menos dinâmico. E aí você começa a representar isso nessa sua pesquisa e você descobre que a área do centro da cidade é a área do comércio mais dinâmico. Ali você tem uma concentração maior de comércio, você tem uma maior circulação de pessoas, né, de consumidores, você tem um volume maior de compras, né, de trocas comerciais que acontece ali. E em cada bairro do município, você encontra uma pequena área onde a gente tem alguns mercadinhos, onde a gente tem umas lojinhas, né, que funcionam em cada bairro. E aí você pode pegar um mapa da cidade e começar a representar essas áreas. E aí você pode utilizar cores para isso. Como, por exemplo, você pode pegar a cor vermelha para representar o comércio do centro e a cor azul para representar o comércio dos bairros. E aí você coloca um vermelho mais forte nas áreas onde o comércio é mais intenso, no centro, e um vermelho mais fraco nas áreas do centro onde o comércio é mais fraco. E pode usar a mesma lógica para os bairros.
Os bairros onde o comércio é mais intenso, você usa um azul escuro. Nos bairros onde o comércio é mais fraco, você usa um azul claro. Aí quem pegar aquele mapa vai conseguir entender qual é a área onde tem mais comércio, qual é a área onde o comércio é mais intenso, qual é a área de centro, né? Qual é o centro da cidade, ela vai conseguir identificar aonde está o centro da cidade, porque lá na legenda vocês vão colocar isso. E ela vai conseguir saber quais são os bairros onde tem um comércio mais intenso e quais são os bairros que não tem um comércio tão intenso. Então, digamos que seja uma pessoa que está tentando abrir uma loja, está tentando abrir um negócio, né? Ela vai saber, por exemplo, quais são os melhores lugares da cidade para que ela abra a loja dela, para onde ela comece o negócio dela, né? E se existe algum bairro, né, que seja atrativo para o negócio dela. Então, por exemplo, ela percebe que um determinado bairro tem um comércio muito intenso, né? Tem um azul ali muito escuro, quer dizer que o comércio ali é muito intenso. Então, para ele, vale a pena colocar a loja ali, está afastado do centro, mas ele não vai ter muito prejuízo porque aquele bairro tem um comércio legal, tem um fluxo de clientes interessante. Então ele vai ali e vai construir o negócio, vai alugar um ponto comercial naquele bairro, porque sabe que vai ter, o negócio dele vai ter lucro, vai se desenvolver naquele bairro. E aí ele já evita de abrir esse mesmo negócio em um bairro onde o comércio é muito fraco, onde o comércio não é intenso e onde ele só teria prejuízo e em poucos meses acabaria fechando as portas. Então a cartografia ela serve para isso. Qualquer tema, né, geográfico que você esteja pesquisando, que você esteja estudando, você pode representar através de um mapa, facilitando com que as pessoas compreendam aquele espaço e como é que se desenvolve aquele espaço. E aí eu trouxe aqui um mapa, que é um mapa temático, né? Ele tem um tema, que é a questão do impacto causado pela plantação e produção de transgênicos, né? O que são os transgênicos? Os transgênicos são plantas geneticamente modificadas. Quando vocês pegarem um produto no supermercado e que vocês verem uma bandeirinha amarela com um T, né? A letra T de terra, preta, significa dizer que algum dos produtos que foi utilizados para a fabricação daquele produto veio de uma planta transgênica, né? Significa que foi uma planta que foi modificada em laboratório para que melhorasse alguma característica dela. Como, por exemplo, os japoneses desenvolveram alguns anos atrás uma melancia sem sementes. Então a melancia não tem sementes, ela tem somente a polpa. É uma planta modificada geneticamente. Um milho que seja resistente a determinada praga, a determinada doença. Então é um milho transgênico, é um milho modificado geneticamente. E aí esse mapa ele mostra o impacto que os transgênicos têm na região do Cone Sul. Ou seja, na região que pega Argentina, Brasil, Bolívia, Uruguai, Paraguai, né? Que é o que a gente chama de Cone Sul. E aí ele vai mostrar, por exemplo, os locais onde a violência é intensificada por conta dos transgênicos e da produção de transgênicos, quais são as áreas que estão contaminadas por agrotóxicos, né? Vamos dar uma olhada aqui na legenda. Né? Então, em verde você tem as áreas onde a soja é plantada, né? E aí, por exemplo, os barquinhos representam os portos importantes que escoam essa produção de soja. As caveiras são as áreas onde você tem um uso muito grande de fungicida, ou seja, venenos para matar determinadas pragas. As áreas onde você tem as estrelas com uma arminha no meio representa áreas onde tem conflitos entre indígenas e os produtores de soja, entre a comunidade local e os produtores de soja. Aonde você tem as pessoas caminhando seriam as pessoas aonde os camponeses estão sendo expulsos da terra. Eles estão tendo que sair dos locais onde eles viviam por conta da produção de soja.
Eles estão sendo expulsos do local onde eles viviam, né? E as áreas em vermelho são as áreas onde tem ocorrido um incêndio em 2019. São as áreas de maior concentração de incêndios, né? De queimadas, derrubada da floresta para plantação de soja. Então vocês podem observar que aqui a gente tem a representação de um fenômeno, que é a produção de soja. E você tem uma série de símbolos que são utilizados para que a gente consiga ver, por exemplo, quais são as áreas onde tem sido utilizada a maior concentração de venenos agrotóxicos para a produção de soja. Quais são as áreas onde você vai ter uma queimada mais intensa, uma destruição mais intensa da vegetação para a plantação de soja? Aonde são os locais onde você tem uma grande concentração de conflitos armados, em que fazendeiros entram em guerra contra indígenas, entram em guerra contra pequenos produtores, né, para tomar aquelas terras, né, que é a prática chamada de grilagem. O indivíduo diz que é dono de uma terra, falsifica o documento daquela terra e depois tenta expulsar as famílias que viviam naquela área, dizendo que era o dono original daquela terra com um documento falso, né? Muitos produtores de soja, muitos grandes fazendeiros de soja, principalmente na região amazônica, fazem isso. Falsificam um documento dizendo que é dono de uma terra que é ocupada por um grupo de famílias, e aí depois tenta expulsar essas famílias daquela terra, apresentando aquele documento, né? Ou às vezes colocando títulos de documentos para terras que pertencem ao governo. São chamadas terras devolutas. A terra pertence ao governo, pertence ao Estado brasileiro, né? Pertence à União, mas aí o indivíduo vai, falsifica um documento de compra e venda de terra e começa a dizer que aquela terra pertence a ele, né? Isso também é chamado de grilagem. E aí a gente consegue ver quais são as áreas onde essas práticas são mais comuns, são mais intensas. As áreas, por exemplo, onde a gente tem uma grande destruição da animal, são esses passarinhos mortos aqui em preto, né? Esse símbolo mais escuro são passarinhos mortos e representam áreas onde a destruição da vida animal tem sido mais intensa. Veja que nas áreas de queimadas são as áreas onde mais você tem a morte de animais, né? Que morrem em decorrência dos incêndios. Então esse mapa ele traz uma representação de um fenômeno geográfico, que é esse fenômeno do agronegócio, do uso dos transgênicos, né? Sobretudo da soja, e também dos impactos econômicos, sociais e políticos que essa produção agrícola tem causado, né, no Brasil e em todos esses estados, países, né, do Cone Sul. Então os mapas eles servem para isso, né? Os objetos cartográficos eles nos ajudam a compreender esse tipo de fenômeno. E aí a gente não pode esquecer, né, que os mapas, como meio de representação, eles traduzem os interesses e objetivos de quem os propõe, podendo se aproximar ou se afastar da realidade representada. O que significa dizer que quando o cartógrafo ele produz um mapa, ele produz um mapa com a intenção de destacar alguma coisa. Então, você pode ter um mapa que tenta fazer uma denúncia social. É o caso do mapa que nós vimos anteriormente. Ele foi um mapa que foi produzido com a intenção de denunciar os impactos negativos da produção de soja, os impactos sociais e econômicos, os impactos ambientais, né? Que essa prática agrícola, que essa atividade agrícola vem causando nos vários países do Cone Sul, né? Então você observa que ele vai destacar não somente aonde a soja é plantada, porque eu poderia fazer o mesmo mapa, só que só mostrando aonde é que planta soja. Então poderia destacar ali como o Brasil é um grande produtor de soja, como a Argentina, o Paraguai são grandes produtores de soja transgênica. Pronto, eu poderia representar somente isso. Mas as pessoas que desenvolveram aquele mapa, como elas tinham interesse de denunciar os problemas sociais, econômicos e ambientais
Aí eles colocam uma série de elementos. Vai mostrar as áreas de incêndio, vai mostrar as áreas onde está tendo conflito por terra, vai mostrar as áreas onde a população tradicional está sendo expulsa, vai mostrar as áreas onde o grau de envenenamento do solo, das águas, pelo uso de agrotóxico é mais intenso, vai mostrar quais são os locais onde os animais estão sendo exterminados por conta dos incêndios, por conta do desmatamento, até mesmo por conta da caçada ilegal. Então, o que acontece? Você tem uma coisa em que, dependendo do interesse da pessoa, a pessoa pode deixar de fora determinados elementos, pode deixar de fora determinados fenômenos, porque não é interessante para ela representar aqueles fenômenos. E destacar outros fenômenos que talvez outro cartógrafo não destacaria, porque é interesse dele destacar aquilo, né? E outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que a representação desses mapas, eles têm limitações, né? E os mapas, eles distorcem a realidade. Como assim? O planeta Terra, por exemplo, ele é redondo. Nós dizemos em geografia que ele é geóide, né? Mas isso a gente vai ver em outro conteúdo sobre o planeta Terra. Mas, quando a gente vai representar no mapa, a gente representa ele como se fosse plano. E aí essa representação acaba tendo distorção. Por exemplo, um continente pode ficar maior do que ele realmente é, ou pode ficar menor do que realmente é. Você pode acabar, por exemplo, mudando a forma, o formato que ele tem originalmente, que ele tem na realidade, porque você está tentando representar uma coisa que é redonda, né, uma coisa que é geóide, no plano, né, numa superfície de 2 dimensões, largura e comprimento, bidimensional. E aí você acaba distorcendo. Por exemplo, se vocês olharem o mapa do planeta Terra, o mapa mundi, e olharem, por exemplo, uma ilha que existe praticamente no Polo Norte e que se chama de Groenlândia, né? Vocês vão ver que a Groenlândia parece ser muito grande, parece ser muito larga, né? Mas a Groenlândia não é nem tão grande, nem tão larga quanto ela é representada nos mapas do mapa mundi, no planisfério. A Groenlândia, ela é bem menor, né? E ela tem um formato muito diferente do formato que a gente vê no mapa mundi. Mas por que isso? Por conta do tipo de projeção cartográfica que foi escolhido para aquela representação. Sempre você vai ter uma área que vai ser deformada, que vai mudar de tamanho ou vai mudar de forma por conta do tipo de projeção que você escolheu. E aí, se você quiser representar aquela superfície da forma mais realista, de uma forma que preserve melhor o formato e o tamanho dela, real, aí você tem que escolher uma projeção diferente para aquela área, né? E aí você consegue representá-la de forma mais fiel. E aí eu trouxe aqui um mapa, né? Um mapa bem simples da prefeitura de Urubici, que é um município de Santa Catarina. E nesse mapa ele tenta representar os pontos turísticos, os atrativos turísticos da cidade. Então eu coloquei esse mapa aqui justamente para mostrar como uma representação do espaço geográfico, ela pode encarar, né? Ela pode só destacar o que é de interesse do cartógrafo. Então, esse aqui é um mapa que destaca somente as principais ruas de Urubici, né? Só destaca aonde ficam os pontos turísticos de Urubici, e não vai destacar, por exemplo, os bairros, não tem a representação dos bairros, não tem a representação de outros pontos, né, e outros aspectos da cidade. Então, por exemplo, eu não posso usar esse mapa para saber quais são as áreas onde tem engarrafamento. Eu não posso usar esse mapa para tentar saber onde são as áreas dos bairros mais pobres e dos bairros mais ricos de Urubici, porque esses elementos não foram representados. Agora, se eu quiser saber, por exemplo, quais são as áreas de ecoturismo, né, onde você tem paisagens naturais bonitas que eu posso visitar, esse é o mapa certo.
né? Se eu quiser saber, por exemplo, eu sou turista em Urubici e quero saber aonde é que fica o posto médico, aonde é que fica os hospitais, esse mapa representa. Se eu quero saber onde é que fica o centro da cidade, esse mapa também representa. Então, ele é um exemplo de um mapa onde o cartógrafo destacou somente aquilo que é do interesse dele. E, inclusive, ele fez uma mistura de elementos convencionais da cartografia, como a representação das ruas, a representação dos rios, né, a legenda, né, mostrando o que é que significa os elementos, né, e elementos artísticos, que você observa que ele tem aqui a representação dos chapadões, a representação das montanhas numa tentativa de 3 dimensões, em 3D. E aí ele mistura desenhos artísticos para representar esses pontos turísticos com elementos convencionais da cartografia que são bidimensionais, que são somente em 2 dimensões. Então aqui a gente tem um produto cartográfico que é ao mesmo tempo um produto artístico, né? Para representar os atrativos e os passeios atrativos turísticos da cidade de Urubici, em Santa Catarina. E aí, mesmo que a cartografia pareça ser algo recente, pareça ser algo que não tem muito tempo de existência, na verdade, a cartografia ela é antiga. Os primeiros mapas, as primeiras representações do espaço são extremamente antigas. Inclusive, o mapa mais antigo do mundo é uma representação de uma região que nós chamamos de Mesopotâmia, que fica ali no Oriente, no Oriente, onde hoje é o Irã e o Iraque, né? Principalmente o Iraque. E a primeira representação do espaço conhecida é esse mapa feito numa placa de argila, né? E que ele tenta representar o rio Tigre, o rio Eufrates, né? E as terras da Mesopotâmia, e inclusive algumas áreas, como as áreas do palácio, onde ficava o palácio daquela região, e outras áreas importantes daquela região. Então, a cartografia, o nome cartografia pode ser muito recente, mas a arte de representar, a técnica de representar o espaço geográfico no mapa é muito, muito, muito antigo. E quando se trata de orientação espacial, que também é uma coisa ligada à cartografia, ela vai ser ainda mais antiga. Porque o ser humano, ele sempre teve a necessidade de se orientar no espaço. Na pré-história, quando a gente vivia na pré-história, existia uma importância muito grande de que o ser humano soubesse aonde encontrar alimentos, soubesse aonde encontrar água, soubesse aonde era que ele podia encontrar áreas de caçadas. Então, o ser humano ele precisava se orientar no espaço quando ele viajava de uma área para outra, de um lugar para outro, justamente para conseguir encontrar alimento com mais facilidade. Então, para isso, o ser humano usava o quê? Usava pontos de referência, como um rio, um morro, e depois que o ser humano começou a construir cidades, edifícios, igrejas, palácios, além da noção de direita, de esquerda, de acima, de abaixo, que é para a gente conseguir, a gente utiliza para conseguir se orientar. Então, desde a pré-história que o ser humano utilizava, por exemplo, encontrei uma área de caçada muito boa, onde a gente encontra muitas lebres e coelhos para caçar. Então, o homem pré-histórico, quando ele ia explicar aos outros membros do grupo aonde encontrar lebres e coelhos, ele iria dizer: é uma área de mata, né, que fica perto do rio, logo depois do morro, ou logo depois da colina. Então as pessoas iriam conseguir localizar, né, justamente porque
os pontos de referência iriam ajudar. Então ele ia seguir o rio até chegar a um ponto de mata que ficasse depois da colina ou depois do morro, né? E iria procurar lebres e coelhos naquela região. Então você usa pontos de referência para se localizar no espaço geográfico. E nós até hoje utilizamos. Por exemplo, nessa imagem que eu trouxe aqui, ela é a imagem da favela de Dharavi, né, em Mumbai, na Índia. Se vocês observarem, é um entroncado de muitas construções, de muitas casas, né? É uma das maiores favelas do mundo. Se eu não me engano, é a quarta maior favela do mundo. E aí vocês podem observar por essa imagem que é muito fácil de você se perder, né? De você se perder dentro dessa favela. Então, muitas vezes, os pontos de referência são importantíssimos para você saber, por exemplo, em que ponto da favela você se encontra. Então, essa lagoa aqui, por exemplo, pode servir como um ponto de referência para você saber que você está chegando no limite da favela, né? Daquele ponto em diante, você está, por exemplo, na parte norte, na parte sul, né? Ou na parte central da favela. Então você pode, por exemplo, pegar essa rua principal aqui, né? E chegar, essa rua aqui mais larga, e chegar a uma rua principal que tem logo aqui atrás. Ó. A imagem não pega direito, mas aqui no cantinho inferior, perto da palavra Índia, a gente tem uma rua, né? Uma rua asfaltada. Então é a rua principal. Então se você estiver do lado de cá, por exemplo, você pode estar perdido, você pode usar a lagoa como referência para chegar até essa rua mais larga. E seguindo por essa rua mais larga, chegar à rua principal. Então, se você tiver um mapa dessa favela, ou uma imagem como essa da favela, você pode conseguir se localizar em que ponto você se encontra, né? E chegar até o ponto onde você quer, que é a rua principal, usando os pontos de referências que estão presentes. E aí a gente tem outras formas de orientação, que são formas de orientação muito utilizados desde a época em que o ser humano vivia na pré-história, né? Formas de orientações antigas que o ser humano utiliza para conseguir se localizar. Uma dessas formas de orientação é a orientação pelo Sol, né? Quando a gente olha para o Sol, a gente consegue descobrir, por exemplo, os pontos cardeais, onde fica o norte do planeta, onde fica o sul, o leste, onde fica o oeste, né? Então a gente consegue se localizar e saber as direções olhando para o Sol. Como assim? O Sol sempre nasce mais ou menos no leste, aproximadamente no leste, varia um pouquinho dependendo do período do ano. Ele pode nascer um pouco mais para o norte, um pouco mais para o sul, mas é na direção leste, e se põe no oeste. E aí você consegue saber onde é o norte e o sul se você souber aonde ele está nascendo ou aonde é que ele está se pondo. O que você vai fazer? Você vai olhar para a direção em que o Sol nasce e vai estender o seu braço direito. E abre o braço esquerdo na direção oposta. O braço direito está apontando para leste, que é o local onde o Sol nasce. E o braço esquerdo está apontando para o oeste, que é aonde o Sol se põe. O que está à sua frente vai ser norte. E o que tiver atrás de você vai ser o sul. Então, você olhando, por exemplo, a direção em que o Sol está nascendo ou que está se pondo, você consegue descobrir para que lado fica o norte e para que lado fica o sul. Se ele estiver se pondo, você faz o contrário. Estende o braço esquerdo para a direção onde o Sol está se pondo, que o lado direito, o braço direito, vai estar apontado para a direção leste, que é onde ele nasce. E aí a mesma coisa, tudo que tiver à sua frente é norte, e tudo que tiver atrás de você é sul. Então essa é uma forma de orientação utilizando o Sol. E você também pode utilizar orientações a partir das estrelas. E uma delas que a gente utiliza aqui no Brasil, aqui no hemisfério sul, é através de uma constelação que a gente chama de Cruzeiro do Sul.
Existem várias constelações que são utilizadas para a orientação. Vai depender de que parte do planeta você está. Se você está no hemisfério norte ou se você está no hemisfério sul. Nós aqui do hemisfério sul utilizamos o Cruzeiro do Sul, que é uma constelação que tem um formato, é formado por 4 estrelas e ela lembra uma cruz, né? E como fica no hemisfério sul, a gente chama de Cruzeiro do Sul. E aí a gente faz o quê? A partir do Cruzeiro do Sul, a gente consegue identificar onde é que fica o sul do planeta, né? Então, o que é que você faz? Você prolonga, como vocês estão vendo aqui na imagem, vocês prolongam a direção aonde o cruzeiro aponta, né? Aqui vocês podem ver, deixa eu dar um zoom. Aqui você tem a estrela, né, a constelação, e aí você observa que ela está apontando em direção à Terra. Você tem que fazer um prolongamento de aproximadamente 4,5 vezes, então 4 vezes e meia. E aí quando você para ali no prolongamento que você realiza, o prolongamento invisível que você faz, você vai ter a direção do Polo Celeste Sul, né? E aí, prolongando até a linha do horizonte, você vai ter a direção do sul do planeta, né? E aí, agora que você sabe aonde é que está o sul do planeta, você vai olhar naquela direção. Então, olhando para o ponto cardial sul, as suas costas vai ser o norte, né? A sua esquerda vai ser o leste e a sua direita vai ser o oeste. Então, o que é que muda em relação à orientação pelo Sol? É que ao invés de você estar olhando para o norte, você vai estar olhando para o sul. E aí os braços mudam, né? Aí o braço esquerdo vai apontar para o leste e o braço direito vai apontar para o oeste. Só que o mais complicado nesse tipo de orientação é você fazer o cálculozinho certinho, né? Ou mais aproximado possível, de um prolongamento de 4,5 vezes a partir da estrela de Magalhães, que é a estrela que fica mais ao sul, né? E aí assim você consegue descobrir aonde está o sul, mesmo não tendo sol. E por que a gente usa esse tipo de orientação se ela não é tão simples como a orientação pelo sol? Porque muitas vezes você precisa da orientação à noite, né? E à noite você não tem o sol para saber onde é que fica leste e oeste. E então é muito mais fácil de você se confundir. E principalmente se você estiver numa área que você desconhece, que você nunca foi, ou então uma área de mar aberto, né, no meio do oceano. Então você pode conseguir localizar facilmente o norte e sul utilizando essa constelação. Então por isso é que a gente utiliza também orientações pela estrela, para compensar o fato de você estar tentando se orientar durante a noite, né? E aí, para finalizar a aula de hoje, outras 2 formas de orientação que nós utilizamos no nosso dia a dia e que foram desenvolvidas pela cartografia, né, com a evolução do conhecimento cartográfico, foi a rosa dos ventos e a bússola, né? A rosa dos ventos, ela é uma representação, né, um desenho, em que ela vai representar as principais direções, que a gente chama de pontos cardeais e pontos colaterais. Quais são os pontos cardeais? Norte, né? Norte, sul, leste e oeste, né? Esses são os pontos cardeais. São esses aqui que estão com as letras mais escuras. Deixa eu pegar aqui o laser. Opa, peguei foi a caneta. Norte, sul, leste, que aqui está representado como este, com a letra E, e oeste. Então esses são os pontos cardeais. E você também tem os pontos colaterais, que são aqueles pontos que ficam entre um ponto cardeal e o outro. Entre o norte e o leste, você tem o nordeste, que é esse NEzinho aqui. Vou dar um zoom. Entre um ponto cardeal e o outro, você vai ter os pontos colaterais. Então, entre o norte e o leste, você vai ter o nordeste. Entre o leste e o sul, você vai ter o sudeste. Entre o sul
e o oeste, você vai ter o sudoeste. Entre o norte e o oeste, você vai ter o noroeste. Então, os subcolaterais ficam exatamente no meio, entre um ponto cardial e o outro. E você também tem os subcolaterais, que ficam entre um ponto cardial e um ponto colateral, né? E aí a gente tem toda essa subdivisão. E aí a importância da Rosa dos Ventos é que ela nos mostra todas as direções. Então fica muito mais fácil da gente localizar, por exemplo, principalmente no mapa, uma direção. Porque se eu pegar um mapa de uma área que vocês nunca conheceram, que vocês não sabem nada, como é que vocês vão saber qual é o norte, qual é o sul, qual é o leste, qual é o oeste naquele mapa? Né? Entre aspas. Onde é que fica o em cima e o embaixo? Né? Que não existe isso no planeta Terra, de em cima e embaixo. Não existe. Mas, digamos assim, né? No popular, onde é que fica o em cima e onde fica o embaixo nesse mapa? Se não tiver a Rosa dos Ventos, você não vai saber onde é norte e sul, onde é leste e oeste. Então ela é colocada sempre ao lado do mapa para você saber qual é a parte norte, qual é a parte sul, qual é a parte leste, qual é a parte oeste e as outras direções. E por fim, a gente tem a bússola, né? A bússola ele é um mecanismo que foi inventado na China, né? E foi trazido para o Ocidente pelos europeus. E ela utiliza uma agulha imantada, né, uma agulha preparada, magnetizada, e que ela sempre vai buscar a direção do polo norte magnético. Existem dois polos nortes. O polo norte real e o polo norte magnético, que é da onde parte o campo magnético do planeta Terra. E aí essa agulha imantada, essa aqui ó, que está em vermelho, deixa eu dar um zoom, essa agulha aqui em vermelho, ela sempre aponta na direção do polo norte magnético. Então você tem uma noção aproximada de onde fica o norte para a direção em que essa agulha aponta. E aí ela tem aqui ó, uma representação de uma rosa dos ventos. Norte, sul, leste e oeste. O oeste aqui está como W, porque aqui está em inglês, né? Então a gente tem aqui uma representação dos pontos cardeais. E a gente também tem a representação dos pontos colaterais, do nordeste, do sudeste, do sudoeste e do noroeste. Então, se você tiver, por exemplo, perdido e tiver uma bússola e um mapa, você pode pegar a bússola, descobrir para que direção fica o norte, em que direção você está indo, e aí você olha no mapa. E você consegue saber se você está indo para a direção que você quer. Ou se você tem que mudar de direção por uma rua ou por uma estrada diferente para chegar aonde você quer. Então a bússola ela serve para lhe dizer no local onde você está que direção você está indo. Se você está indo para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, ou para uma direção colateral ou subcolateral. E assim você consegue se localizar no espaço. E aí ela fica girando, né? Tentando mostrar. No celular, você também pode ter uma bússola no seu celular. Ele vai utilizar o ponto de referência do GPS do celular. E aí você pode saber para que direção fica norte, sul, leste, oeste, utilizando uma bússola de aplicativo, né? Utilizando uma bússola de um app do celular.